Eu já vi uma pessoa sendo presa numa audiência trabalhista e hoje eu vou contar essa história. Estou aqui esperando uma audiência começar. Hoje eu estou fazendo audiência virtual. Para quem não sabe, eu sou advogado trabalhista, trabalho com bancos e instituições financeiras já há mais de 6 anos. E um belo dia estou eu no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Para quem conhece, um prédio muito legal ali na área que eu adoro do Rio. E muito bem, por um banco, um grande banco, né, um bancão, como a gente diz, né, aqui no Brasil. E eu defendendo o banco, né, no caso. E beleza, fomos instruir o processo, oitiva do reclamante, depois oitiva das testemunhas do reclamante. E aí que começou o problema. Para quem não milita na Justiça do Trabalho, ou enfim, nunca acompanhou uma audiência trabalhista, como na Justiça Civil também, primeiro são ouvidas as partes, né? Então, quem está ajuizando o processo, depois o representante da empresa, para falarem ali sobre os pontos que estão sendo pedidos no processo. Então, por exemplo, se o reclamante, né, a pessoa que entrou com a ação, está pedindo hora extra, mas na hora do seu depoimento ele fala que não fazia hora extra ou que recebeu o valor de todas as horas extras que ele trabalhou. Então, basicamente, quando você vai ouvir testemunha, se você ouvir testemunha, vai ser para outros pedidos, não por causa da hora extra, porque o reclamante já confessou que recebeu as horas extras que ele trabalhou. Então, não tem pagamento de horas extras, porque o reclamante já falou que não existem horas extras a serem recebidas. E nesse dia foi exatamente isso. Eu sempre pedia, né, no caso, depoimento pessoal do reclamante, até hoje também nos meus processos, todos os meus processos, gente, vocês ficariam surpresos de quanta coisa a gente consegue resolver só com depoimento pessoal de um preposto de uma empresa. Porque muitas vezes o preposto está preparado ali para as perguntas, né, básicas, usuais que aparecem sobre determinados pedidos, mas se você sai um pouquinho, né, da trajetória que ele está esperando, você consegue chegar nas respostas reais que você precisa para conseguir ganhar o processo. Então eu não costumo dispensar depoimento preposto, a não ser que seja uma coisa muito específica. Mas beleza, estamos lá, depoimento das partes escolhidas, vamos para as testemunhas. Quando a gente começa a ouvir a primeira testemunha do reclamante, simplesmente a testemunha começa a falar de horas que trabalhava e que não conseguia registrar no ponto, e que o juiz, né, no caso era uma juíza, questionando se... Ah, mas você está falando que fazia hora extra, isso era o quê? É o seu caso, você fazia hora extra e não conseguia registrar, mas e o caso aqui do reclamante era a mesma coisa? A juíza questionando para ver o que a testemunha ia falar, né? Porque o reclamante já tinha negado. E a testemunha foi falando, não, com ele era a mesma coisa, acontecia igual, a gente fazia hora extra, não conseguia receber, e o ponto era errado, tudo marcado de forma equivocada, e etc. E nada disso foi levantado no depoimento do reclamante. E o que aconteceu? Depois de ouvir dessa primeira testemunha, a juíza falou assim, o senhor permaneça, por favor. E pediu para chamar a segunda testemunha do reclamante. A segunda testemunha trouxe um depoimento completamente diferente dessa primeira testemunha, não confirmou hora extra e, enfim, alguns outros pontos que eu prefiro não comentar aqui, que são coisas bem específicas. E finalizado o depoimento da segunda testemunha do reclamante, simplesmente a juíza chamou a Polícia Federal na sala de audiência, mandou levar a testemunha mentirosa presa na hora, no meio da audiência. Eu tô rindo aqui agora, mas falar a verdade para vocês, eu não tinha nada a ver com isso, né? A pessoa mentiu, enfim, falou coisa da cabeça dela, porque ela quis. Mas na hora, você fica completamente abalado. Eu ainda tinha duas testemunhas para ouvir. A gente conseguiu finalizar a audiência, eu ouvi as minhas testemunhas, mas vou falar para vocês que esse foi um dia que ficou na minha cabeça por bastante tempo. E olha que eu já sou advogado há pelo menos 13 anos, né? Aí nessa correria de audiência, e já há mais de 6 anos fazendo audiência para bancos, né, e seguradores. E assim, esse foi um momento difícil de esquecer na profissão. Não aconteceu novamente, eu já vi
testemunhas sendo ameaçadas de prisão durante a audiência, exatamente por esse tipo de contradição, né, entre depoimento do reclamante, o que a testemunha está falando, ou entre uma testemunha e outra. Juízes não costumam fazer isso, tanto que, como eu disse, eu já sou advogado aí há mais de 13 anos e essa foi a única vez que eu vi de fato uma pessoa sendo levada de dentro da sala de audiência direto para a delegacia, mas tem outras histórias por aí, agora com advogados e tal, que eu conto numa próxima, tá bom? Mas, é claro, se você quiser saber mais sobre direito, ouvir de vez em quando algumas histórias como essa, não deixa de me seguir, deixa sua curtida aqui também para ajudar no engajamento da página. E se quiser saber mais histórias sobre direito, sobre audiência, deixa aqui nos comentários, me incentiva a contar mais que eu trago mais histórias para vocês.